Hoje, a hora que eu fui visitar o Adriano na UTI, eu tava ali na recepção aguardando, né, ser chamado pra gente poder entrar, tem que aguardar ali. E eu vi uma senhora sentadinha, muito triste, chorando muito, aquele choro desesperador. E eu me aproximei dela e eu consegui ler, né, na etiquetinha aqui que tava na roupa dela, que ela se chamava Dona Maria. E eu falei assim para ela: Dona Maria, por que choras? E ela só conseguiu me olhar e ela continuou chorando, ela não conseguiu me responder. E eu falei para ela assim: quero que a senhora consiga, através da sua mente, entender o que eu quero transpassar para a senhora aqui. Quero dizer para a senhora que o ser humano tem dentro de si um poder magnífico, que é a fé, que é a confissão da fé, que através dela é que se tem vida, é que se tem mudança de vida. E eu quero que a senhora, a partir deste momento, a senhora consiga imaginar aí dentro da sua cabecinha o que a senhora quer ver quando a senhora entrar lá naquela UTI e o que a senhora quer ouvir quando a senhora entrar por dentro daquela porta. E ela ficou ali prestando atenção em mim e ela falou assim: eu quero ver ele bem. E eu quero ouvir do médico que ele está ótimo. Eu falei assim: a senhora vai ouvir que ele está ótimo. A senhora vai chegar dentro daquela UTI, vai chegar próximo do leito dele. E a senhora vai ver ele bem, vai ver ele sentado numa poltrona. E ele todo esperançoso para querer ver a senhora. É filho da Dona Maria que se encontra naquela UTI. E neste momento, os olhos dela brilharam e começaram a imaginar. O filho dela bem, o médico vindo até ela falando: o teu filho está ótimo. Naquele momento, eu pude ver um alívio diante dos olhos dela. E eu falei assim para ela: a senhora está se sentindo melhor? Porque dentro da senhora está gerando uma esperança. A palavra diz que esperança é Cristo em nós. Ele é a esperança da glória. E eu falei para ela assim: tá vendo esse sentimento que a senhora sentiu agora de alegria, de alívio? Esse sentimento, ele é capaz de existir através da fé, porque é um fruto da fé. Então eu quero que a senhora, daqui em diante, até a hora da gente adentrar aquela porta, eu quero que a senhora fique com este pensamento, que não é um pensamento positivo, é um pensamento de fé. Eu quero que a senhora fique imaginando o que a senhora vai encontrar lá dentro. Aí a gente entrou, foi liberado a visita. Quando eu cheguei, eu vi a parte da próxima do Adriano, né? Eu não sei o que houve com a Dona Maria, eu não tenho relatos do que ela viveu lá dentro. Mas quando eu cheguei, eu olhei para o Adriano, ele estava sentado numa poltrona. Ali a gente se encontrou, eu abracei ele, a gente chorou muito. E ele falou para mim que ele já havia dado umas voltinhas lá dentro. Nisso o médico chegou, o médico falou que os exames clínicos não havia alteração, ele estava estável e que estava tudo bem. Quero falar para vocês que neste momento tem corações que têm perguntado: onde está Deus que não me socorre? Onde está Deus que não me responde? Onde está Deus que não vejo na minha vida, não o sinto mais? Você aí que recentemente tem falado que Deus se esqueceu de você. Isso aqui não é palavra profética não, ok? Não é Deus mandou dizer de maneira nenhuma. Isso aqui é uma vivência do que eu e o Adriano a gente tem vivido. Tem pessoas que têm questionado a Deus só porque você não tem visto nada de bom na sua vida. Só caos, só notícias ruins, nada de melhora. E eu tô aqui, agora, conversando com vocês e tentando explicar isso para vocês, do que é viver por fé. Isso que eu e a Adriana a gente tem vivido. É lindo ter pensamento positivo, mas você já experimentou viver por fé? Já experimentou praticar a fé, trazer à existência coisas que não existem na sua mente?
criar todo um cenário, mesmo que pareça fictício, mesmo que aos olhos de muito pareça que é loucura. Experimente viver isso que eu estou falando aqui. O apóstolo Paulo, ele ensinou que até a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Lá em Hebreus 11 diz isso. Se a gente tiver fé, a esperança nas coisas que nós não vemos e que realmente elas podem acontecer, a gente tem que trazer existência a isso. Eu quero contar uma história aqui rápida, que está lá no livro histórico de João, lá em João 4. Disse que havia um homem que ele ouviu falar que Jesus estava por perto e que ele curava. Imediatamente ele se aproximou de Jesus exatamente por esse atributo em especial. E ele chegou para Jesus desesperado, dizendo: Mestre, meu filho está muito doente e está à beira da morte. E Jesus disse para ele: pode seguir o seu caminho, porque ele vive. Ele está curado. Este relato histórico diz que o homem creu e se foi. E nos detalhes da história, geograficamente, Jesus estava em Caná e o filho estava doente em Cafarnaum. A distância de um lugar para o outro é menor do que Ituassalto. Eu creio que é bem mais próximo, pertinho. E no momento que este homem ouve estas palavras, que o filho está curado, ele imediatamente volta para os afazeres dele que ele foi fazer naquele lugar. E ele vai viver o que ele tinha que resolver, né? Vai resolver o que ele tinha para resolver. Mas e se fosse nós, se fosse eu e você, que tivesse exatamente nessa situação, o que você ia fazer? Com certeza eu acredito que eu e você, nós iríamos até a pessoa que nós amamos para ver com os nossos olhos se realmente teve cura. Mas a Bíblia diz que o homem seguiu o seu caminho e só depois ele vai para casa. E chegando em casa, os servos dele vão de encontro com ele dizendo: Senhor, Senhor, o teu filho vive e está curado. E ele na hora pergunta: está curado? E a partir de que horas ele começou a apresentar as melhoras? Ontem, a hora 7ª, que significa às 13 horas, à 1 da tarde. Olhem isso. Se o homem não tivesse crido, ele teria ficado em Caná para resolver o que ele havia de resolver? Ele creu no que Jesus falou para ele. E ele pensou: pronto, está resolvido. Amanhã eu vou para casa, uma vez que já está resolvido o meu problema. Detalhe, neste momento não permaneceu a aflição, nem o medo, nem o questionamento, nem as lágrimas, nem lamentações nos ouvidos de Deus. A única coisa que ele fez foi agradecer e seguir ali o seu caminho. Gente, confiança é tudo, porque do momento em que você confia, você se certifica de que ele não é um Deus incapaz. E detalhe, tudo que Deus faz não é só sobre você e não é só para você. Ele não age no individual, já falei aqui várias e várias vezes, existe um mover ao redor de tudo isso. É um mover para mudar o ambiente todo. É para despertar a fé de muitos que estão muitas vezes adormecida. Não é só para você. Não é só para você. É um mover que envolve muita gente. E que muita gente está de olho na forma como nós vamos encarar os nossos muitos problemas, nossas muitas aflições. Que essa história, que este relato sirva para você também de inspiração. Eu não sei o que houve com a Dona Maria, mas eu creio que ela vai se lembrar de praticar e colocar em prática o que é a fé e principalmente declarar com os lábios e trazer à existência à nossa mente aquilo que a gente no momento não consegue ver. Não se esqueçam, é por fé.